Está iniciando o programa Do Re Mi. Hoje iremos falar de um assunto muito importante que é sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos informar o que é essa violência sexual, por que o dia 18 de maio foi eleito o Dia Nacional para o combate do abuso e exploração sexual, de como você, papai e mamãe, podem abordar esse assunto com o seu filho, com sua filha, quais são os principais cuidados que nós devemos ter ao estar ali trabalhando com os nossos filhos a educação sexual, quais são os principais sinais que às vezes o nosso filho ou nosso vizinho, nosso sobrinho pode estar apresentando que pode ser sim algum tipo de violência que ele está sofrendo na área sexual. E vamos também aprender o que é mito e verdade com relação a esse ato tão agressor. Teremos também uma matéria a respeito do programa da Rede de Assistência Social do município de Nanuque, que trabalha com as crianças e adolescentes vítimas desse ato e também com seus familiares. E também vamos mostrar fotos, imagens de um evento realizado aqui em Nanuque, que a população está fazendo para mobilizar o restante da comunidade, mobilizar os pais, a família, as instituições também educacionais sobre a importância de lidar com esse tema. Não saia daí, eu aguardo você. Apoio Cultural, Casa Natal, a sua torcida organizada, você monta aqui. Avenida Santos Dumont, número 38, fone 3621-1000. Hoje, o tema do programa do Re Mi é sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É um assunto muito impactante, mas ao mesmo tempo nós precisamos falar porque está acontecendo cada vez mais na nossa cidade e em todo o Brasil. Precisamos saber, afinal, o que é a violência sexual. A violência é qualquer ato de violação dos direitos sexuais. Envolve tanto abuso quanto exploração do corpo e da sexualidade dessa criança e do adolescente, que principalmente são adultos, principalmente é dessa família, ou um vizinho, ou um colega da família, que vai sendo o agressor da criança, ou do adolescente dentro da própria casa. E também nós precisamos entender que todos esses atos agressores envolvem não só crianças menores, mas também adolescentes que, na maioria das vezes, inocentemente, não sabem como reagir, não sabem como manifestar o seu ato de resistência a esse ato, principalmente porque não é discutido muito a questão da sexualidade dentro de casa. E isso, gente, promove todo um desenrolar, todo um emaranhado na cabecinha das crianças e adolescentes, afetando seu desenvolvimento físico, psicológico e social. E por que nós estamos falando sobre o abuso e exploração sexual? Por dois motivos. Primeiro, porque a violência sexual contra a criança e adolescente é uma prática que, infelizmente, ainda acontece todos os dias no Brasil e na nossa cidade. E segundo, para mobilizar justamente Nanuque e região, alertando sobre os principais sintomas, como nós podemos diferenciar abuso de exploração sexual, quais são os direitos dessa criança e adolescente, os direitos dessa família. Iremos para um rápido intervalo, mas não saia daí, que no próximo bloco vamos informar o porquê que o dia 18 de maio foi eleito o Dia Nacional do Combate contra Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e entendermos melhor as diferenças entre abuso e exploração sexual. Não saia daí, eu aguardo você. Espaço Mais, Cenira Freitas, mais que uma academia. Rua Viçosa, 284, bem no centro de Nanuque. No bloco anterior, falamos sobre o que é a violência sexual. Agora nós vamos entender o porquê que o dia 18 de maio
foi eleito o Dia Nacional do Combate contra esse ato. A escolha da data é uma lembrança a toda a sociedade brasileira sobre a menina sequestrada no dia 18 de maio de 1973, Araceli Cabrera Sanches. Então, com 8 anos, quando ela foi drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família capixaba. Muita gente acompanhou o desenrolar do caso. Entretanto, poucos foram capazes de denunciar o acontecido. O silêncio de muitos acabaria por decretar a impunidade dos criminosos. Sua morte, contudo, ainda causa muita indignação e revolta. Por isso que o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes vem manter viva a memória nacional, reafirmando a responsabilidade da sociedade brasileira em garantir os direitos de todas as suas Araceli. Por isso que o programa do Remi, ele vem trazer esse caso também a toda a sociedade de Nanuque e região. Como saber, então, as diferenças entre abuso e exploração sexual? O abuso é qualquer ato sexual, tanto com relação a uma penetração, quanto que não há a penetração. Então, muitas das vezes gera muita dúvida, porque quando ocorre um ato agressivo e que não houve a penetração sexual, muitas pessoas têm essa dúvida, será que houve abuso ou não houve? É abuso de todas as formas. Desde que seja a molestação, já é considerado um abuso sexual. E a maior parte é de um adulto agredindo, uma criança de menor ou uma adolescente também. A exploração sexual já envolve uma relação de comercialização, ou seja, quando há troca, tanto financeira, quanto de presentes, quanto de favores, através do corpo da criança e do adolescente. Nós vimos, recentemente, a mídia mostrando como que está sendo assim, algo tão explorado com relação a essa comercialização do corpo das crianças e dos adolescentes, essa falsa ilusão de que vamos fazer um trabalho fora do país, expondo o corpo, ou até mesmo trabalho relacionado à carreira de modelo. Então, os adolescentes, as crianças, ficam fissuradas nessa possibilidade de trabalho. Infelizmente, se não houver uma investigação por parte dos pais, que empresa é essa que está contratando esse serviço, pode sim estar caindo aí numa armadilha dos comercializantes, infelizmente, aí do corpo das nossas crianças. Vamos conferir agora uma matéria realizada em um programa da assistência social do município de Nanuque e entendermos quais são os trabalhos que eles desenvolvem com as vítimas dessas agressões. Nossa equipe foi até o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Nanuque, para saber a sua importância na sociedade. Conversamos com a coordenadora Nivalda Soares. CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Nós temos uma equipe multidisciplinar, composta pelo advogado, assistente social, psicólogo, educador, coordenador e auxiliar administrativo, e artesã também. Nivalda também nos explicou como é feita a intervenção e o encaminhamento da criança e adolescente ao CREAS com relação à agressão sexual. Em primeiro momento, a escuta, o acolhimento dessa criança ou desse adolescente e depois o acompanhamento mesmo pelos profissionais, pela assistente social que vai até a família, acompanha toda a família, depois acompanhamento pelo psicólogo e pelo pedagogo também. Então ele tem toda essa proteção e orientação jurídica também com o advogado. No dia 18 de maio foi realizada a campanha do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. Como já falamos várias vezes, em prol de uma menina que foi brutalmente assassinada em Vitória, no Espírito Santo, há mais de 30 anos, e esse caso continua impune até hoje. E a partir desse caso se tornou lei, através da deputada Rita Camata na época. Então, assim, todo o país hoje comemora esse dia 18 de maio. Em prol dessa menina. Nós sabemos que não existe só essa Araceli, que foi em Vitória, no Espírito Santo, mas nós temos Araceli espalhada por todo o Brasil.
Então, o objetivo do 18 de maio é esse alerta para a sociedade, né? Esse movimento que fazemos todos os anos, justamente para alertar a nossa sociedade, para estar protegendo nossas crianças, nossos adolescentes são frágeis, né? Então, precisa mesmo da nossa proteção. O CREAS também desenvolve outros trabalhos sociais. Nós trabalhamos com medida socioeducativa, trabalhamos também com maus tratos a idosos, população de rua, abuso e exploração de crianças e adolescentes, enfim, toda a família que esteja com seus direitos violados. É atendimento do CREAS. Crianças que sofrem abuso sexual e as famílias recebem algum tipo de orientação? Sim, recebe de toda a equipe, né, todo o acompanhamento necessário, tanto do assistente social, quanto do psicólogo, quanto do advogado e toda a equipe. Né? Então, e não só da equipe CREAS, mas Ministério Público, o Conselho Tutelar, enfim, toda a rede. Doutor Leandro, qual o procedimento para quem sofre o abuso sexual? Olha, o procedimento de quem sofre o abuso sexual, normalmente procurar a delegacia para fazer o corpo de delito e informar quem foi o ofensor. E a delegacia normalmente encaminha, se for menor, a vítima à equipe CREAS, onde vai ser prestada toda a assessoria psicológica e necessária para ela se esquecer desse mal que foi feito a ela. Quero parabenizar toda a equipe do programa CREAS pelo empenho ofertado às crianças e adolescentes, né, que sofrem dessas agressões e principalmente aí as famílias que são cuidadas por essa equipe. E após o intervalo, como identificar os sinais dessa agressão nas crianças e nas adolescentes e os principais cuidados que nós devemos ter com essas pessoas. Eu aguardo você, não saia daí. Apoio Cultural Aquarelas Festas. Um diferencial em sua festa, tornando sua festa em um sonho realizado. Rua Caixambu, 359, Calçadão, Centro de Nanuque. E agora, como saber se uma criança foi ou está sendo molestada ou abusada sexualmente? Um menino ou uma menina abusados sexualmente, eles podem apresentar mudanças drásticas, tanto no seu comportamento quanto também no seu desenvolvimento físico. Vamos conferir quais são os principais sintomas. Indicadores físicos de abuso sexual: dificuldade para caminhar ou sentar-se, lesões, cortes, machucados nos órgãos sexuais, irritação da área anogenital, infecções nas zonas genitais e urinárias, doenças venéreas, presença de esperma, gravidez, dificuldades para defecar, hemorragias pela vagina ou pelo reto, roupa interior manchada ou rasgada, hematomas no corpo, especialmente nos genitais. Indicadores comportamentais de abuso sexual: masturbação excessiva, conhecimentos e condutas sexuais impróprios para sua idade, interesse excessivo ou rejeição total de natureza sexual, comportamento sedutor, depressão ou isolamento dos amiguinhos e família, desordem no apetite, perda, anorexia, bulimia, regressões, incapacidade para controlar esfíncteres, problemas com sono, insônia, medo e pesadelos, choro contínuo, excessiva agressividade, temor ou rejeição a alguma pessoa, baixo rendimento escolar, desconfiança de si mesma, negar-se a ir à escola, evidências de abuso ou incômodos nos seus desenhos, jogos ou fantasias. Percebendo esses sinais, procure imediatamente ajuda à rede de apoio do município, tanto do programa CREAS, quanto também do Conselho Tutelar, ou de uma ajuda de especialistas como um psicólogo, um pediatra, para poder estar te ajudando. Veja uma entrevista agora realizada no Conselho Tutelar de Nanuque. Estou aqui no Conselho Tutelar para saber mais sobre a questão de abuso e exploração sexual. Estou aqui com o conselheiro tutelar
Cláudio Bonfim. Quais são as principais funções do Conselho Tutelar, Cláudio? As nossas principais funções é defender e lutar pelo direito da criança e adolescente, né, quando esses direitos são violados. Cláudia explicou como os pais devem fazer se perceberem ou já ter a certeza que a criança foi agredida sexualmente. Em casos assim, de suspeita, quando a família descobre, né, alguma questão, quando a criança é abusada ou violentada sexualmente, né, é importante ter assim, cuidado em não desacreditar na criança, não. Dar um pouco de atenção, né, cuidar, tratar com carinho, para que possa tentar de qualquer forma resolver as situações. As pessoas que não quiserem ir pessoalmente ao Conselho Tutelar podem estar ligando para fazer a denúncia. Nós temos o Disque 100, né, que é o telefone mais fácil assim, para as pessoas estar fazendo essa denúncia, e também o telefone do Ministério Público. A conselheira tutelar Beatriz Carvalho faz um alerta às famílias. Tem havido alguns casos sim, mas as pessoas têm que entender o seguinte: qualquer coisa que for feita com a criança ou adolescente, uma promessa de presente com o intuito de um carinho, com o intuito de uma saída, isso é considerado abuso sexual. Uma carícia, uma passada de mão é abuso sexual. Então, não precisa simplesmente ter ocorrido o ato sexual em si. Qualquer coisa tem que ser denunciado. Aí os órgãos competentes vão esclarecer, vão ver se realmente houve ou se precisa tomar algumas atitudes a mais. Quais são os alertas que vocês podem dar para as famílias que estão nos assistindo sobre o cuidado com seu filho com relação ao abuso sexual e a violência sexual? O alerta é o seguinte: observar. Seu filho está com mudou o comportamento, conversar, ser amigo do seu filho, deixar as portas abertas para a conversação. Aconteceu alguma coisa que ela não está conseguindo captar do seu filho a situação, traga aqui para o Conselho Tutelar, nós encaminhamos para a psicóloga vai, com o seu profissionalismo, vai conseguir tirar aquela questão da criança. E aí a gente encaminha para outros órgãos para que sejam tomadas as devidas providências. Qual o telefone que os pais podem estar ligando aqui para o Conselho Tutelar, o endereço? Aqui é na Avenida Antônio Barroso e sem número. Aqui todo mundo conhece como a antiga Nestlé, né? Então todo mundo pode vir aqui, pode ligar, mas qualquer situação que houver, você não precisa ligar simplesmente para o Conselho Tutelar, não. Dependendo da situação, você pode ligar para o 190, eles ligam para a gente e passam todas as informações. Você pode ligar para o Disque 100, tem o 0800, tem vários números. Então, você também não precisa nem se identificar, pode ser uma denúncia anônima. Qualquer situação, de qualquer referência que for, você pode ligar anonimamente, que nós estamos aqui para tomar todas as medidas cabíveis. Aguardo você no próximo bloco para nos informar quais são os principais cuidados que nós, enquanto pais, deveremos ter com os nossos filhos. Vamos aprender o que é mito e verdade com relação ao abuso e exploração sexual. E não podem faltar, é claro, as fotos que os papais nos enviaram. Volto já! Arco-Íris Festas, decoração e buffet. Sua festa personalizada e seus momentos eternizados. Fone 33 3621 1914. Atendendo Nanuque e região. É de fundamental importância que os nossos filhos sejam amados, tendo atenção, tendo a dedicação dos pais, recebam afeto e principalmente o respeito no ambiente familiar. Esses são os princípios básicos dos cuidados que nós podemos ter e dar
para as crianças e adolescentes. Não duvide das expressões negativas de determinadas pessoas a determinados lugares, porque as crianças, elas dão sinais para nós adultos. Mas muitas das vezes, nós começamos a questionar, será que é verdade? Ou será que essa criança está fazendo birra? Não quer ir com o tio, por quê? Não quer ir lá na casa do outro tio, por quê? E a gente quer colocar que a criança vá nesses lugares. Então, nós devemos ficar alertas que se a criança manifestar qualquer desenvolvimento ou qualquer comportamento negativo relacionado a pessoas e relacionado a lugares, nós devemos investigar, porque é um dos sinais importantes que essa criança já está demonstrando para você, papai e mamãe. E o que é o mito e a verdade relacionada ao abuso sexual? Eu tenho aqui alguns questionamentos e aí a gente vai estar trabalhando juntos e vocês em casa vão poder estar questionando, é mito ou é verdade? Exemplo, toda pessoa que abusa de uma criança ou adolescente é pedófilo? E aí, o que você acha? Na verdade, essa afirmação é um mito. Porque, na verdade, nem todas as pessoas que abusam de uma criança e de um adolescente é considerada pedófilo. A pedofilia é um transtorno de personalidade, caracterizado pelo desejo sexual de um adulto a uma criança, geralmente menores aí de 13 anos. E para uma pessoa ser considerada um pedófilo, precisa ter um diagnóstico de um psiquiatra. Então, muitos casos de abuso e exploração sexual são cometidos por pessoas que são próximas dessa criança. E nem todas as pessoas próximas dessa criança são pedófilos, têm esse transtorno. O que caracteriza o crime também não é nem tanto a pedofilia, mas o ato do abuso e exploração sexual de uma criança e de um adolescente. Outra frase: quem comete abuso sexual quase sempre é homossexual. E aí? É mito ou é verdade? Quem respondeu mito, acertou. Porque a verdade, o que significa? Que quem comete o abuso sexual não quer dizer que é homossexual. Passa longe disso. Os autores de crimes sexuais têm perfis muito distintos. Então não quer dizer que é por ser homossexual que está abusando de uma criança e de um adolescente. Então a gente tem que ficar alerta a isso também. Um outro questionamento: para denunciar uma violência contra crianças e adolescentes, é preciso se identificar e ter certeza absoluta do que viu. Mito ou verdade? Quem respondeu mito também acertou. A verdade é, de jeito nenhum, você não precisa se identificar. Há vários canais de denúncia que você pode estar ligando, tanto o Disque 100 quanto o Conselho Tutelar. Você não precisa se identificar. Basta você estar falando e relatando o que você está observando. Não precisa ver o ato. Mas se você desconfia, se você associa que o comportamento diferenciado daquela criança tem muito a ver com o que a gente está falando aqui no programa, pode ligar para o Disque 100 ou para o Conselho Tutelar da sua cidade, que esses profissionais vão investigar melhor o caso. Veja agora as fotos que os papais nos enviaram no programa de hoje. Esté, de 7 anos, olha a maior pose com seu sorriso contagiante. Davi, 7 anos, um cowboy lindo. Abraão, comemorando seu aniversário de 5 anos. Parabéns, Abraão, por mais um ano de vida. Olha essa galerinha animada e toda linda. Natasha, de 4 anos, Lavínia, 2 anos e a Duda, de 9 aninhos. São as primas animadas. Olha o Caleb, de 1 ano e 11 meses, com seus companheirinhos, o Patati e o Patatá. Olha o sorriso gostoso de Caleb, gente. Olha o Heitor, em seu aniversário de 2 aninhos com seus pais. Lindos! Parabéns, Príncipe Heitor! Lindos, né? Nos envie também as fotos dos seus filhos fazendo alguma habilidade, alguma atividade em casa, na escola, aniversário. Você com seu filho também pode nos enviar. Só que prestem bastante atenção, papais. Quando vocês nos enviarem as fotos dos seus filhos, é preferível que vocês venham nesse endereço que vai aparecer
aparecer aqui embaixo da sua telinha, trazendo a foto do seu filho e informando o nome, a idade, o que eles estão fazendo naquela foto e principalmente traga um documento de identidade mostrando que você tem uma ligação, uma relação com aquela criança, ok? Eu aguardo então as fotinhas de vocês. Foi maravilhoso estar com vocês em mais um programa do Remi e eu aguardo todos para o próximo programa, que o tema será também um tema muito importante sobre deficiência auditiva. Nos envie as fotos, nos envie cartinhas também, que será um prazer estar compartilhando com todos vocês. Um beijo carinhoso e até mais.